Boa tarde a todos. Nós também cumprimentamos o nosso boa tarde aos amigos espirituais que estão aqui presentes e que Jesus nos abençoe. Nós vamos buscar uma reflexão para a tarde de hoje referente a André Luiz. Porque todas as obras de André Luiz foram luzes que fomos agraciados pelo mundo espiritual, onde, dentro destas luzes que André Luiz nos trazia através dos benfeitores, o Chico Xavier tornou-se uma carta viva do Cristo. E André Luiz, ele veio nos mostrar a vida espiritual. Porque até antes de André Luiz, nós tínhamos poucos conhecimentos, algumas suposições, mas não havia algo de concreto. E André Luiz descerrou as portas da vida espiritual, nos mostrando toda esta vida. E em todas as suas obras, não são histórias, não são romances, não são contos, mas são fatos reais, vividos ou por ele mesmo, ou por outrem que ele estava observando na vida espiritual. Então, são obras de plena realidade, onde André Luiz, ele procura nos advertir para quando chegar a nossa grande transição, nós não sermos surpreendidos como ele foi. Agora vamos falar um pouquinho de André. Qual é a personalidade que se esconde atrás deste nome, André Luiz? É muito interessante, porque na época, um bom tempo atrás, o Chico Xavier, ele psicografava Humberto de Campos. E dentro das psicografias que foram feitas, através de Humberto de Campos, ocorreu que a família de Humberto entrou na justiça pedindo direitos autorais. E, claro, não ganharam a causa. E isso preocupou muito o espírito Humberto de Campos. Então ele foi até o Chico e disse: eu vou continuar minhas psicografias com você, só que para que não tenhamos novos problemas, eu vou tomar o pseudônimo de Irmão X. E daí para frente, ele assinava Irmão X nas suas psicografias. E André Luiz, quem foi? André Luiz, na sua vida passada, na sua vida anterior, foi o grande médico sanitarista Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas. Então, como Carlos Chagas, ele passa a vida espiritual, tem todo um projeto da espiritualidade para que estas obras futuras chegassem ao mundo para nós encarnados. E o Chico ia ser o médium que estaria psicografando todas essas obras de André Luiz. Então, enquanto, no caso, Carlos Chagas estava na vida espiritual, o Chico, em desdobramento, ia até lá. Porque estava sendo feito uns encontros para se formatar uma sintonia vibratória para facilitar nos trabalhos da psicografia. Por vezes, André ou Carlos Chagas ia até o Chico.
onde o Chico estava na sua casa, em espírito, Carlos Chagas estava com ele. Então, eles estavam sendo preparados, né, para que fosse bem mais facilitado o trabalho da psicografia. E aí, Carlos Chagas diz para o Chico: eu quero usar o pseudônimo. Porque ele então queria que ocorresse a mesma coisa com o Chico de quando ocorreu com Humberto de Campos. O Chico falou: então, meu irmão, que nome você quer usar? Aí passou um mocinho na sala. O Carlos Chagas falou: quem é esse rapaz? O Chico falou: é meu irmão. Como ele chama? André Luiz. Então, a partir de agora, eu sou André Luiz. Então, a partir daquele momento, ele começou a usar então esse pseudônimo de André Luiz. Então, ele vem nos mostrar a vida espiritual, que nada tem diferente daqui. Ou, na realidade, aqui é tudo igual lá. Porque tudo que tem na vida espiritual vem depois para o mundo físico. Nós aqui somos uma cópia rústica da espiritualidade. Então, veja, André Luiz vem mostrar nas suas obras as universidades que existem, por exemplo, em nosso lar, as faculdades, os hospitais, os prontos socorros. Vem mostrar a vida social que também existe em nosso lar. Vem mostrar o parque residencial onde moram os espíritos que estão em nosso lar, os transportes que são usados, o trabalho que as pessoas têm. Então ele mostra o ir e vir nas ruas, como aqui nós estamos. Então, esse não cessar da vida. Então, todas as obras de André Luiz são extremamente importantes. E eu estou agora falando sobre a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com a obra Nosso Lar, depois vai Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, vai, até e a vida continua. Mas André Luiz faz uma colocação muito interessante para nós, porque a sua primeira obra, dentro dessa A Vida no Mundo Espiritual, foi Nosso Lar. É um motivo de reflexão esse nome. Porque quando ele pôs Nosso Lar, ele quis nos mostrar que nós não somos aqui da Terra. Nós não somos aqui deste mundo. Que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Que a nossa identidade real não é o nome que você tem. A nossa identidade real é espírito imortal e eterno. Os nomes são apenas momentos rápidos durante as encarnações. Então ele mostra tudo isso, essa pujança que existe na vida espiritual, como aqui temos tudo isso, né? Só que de uma forma, como eu disse, mais rústica, né? Então ele mostra toda essa cena e ele faz Nosso Lar, porque nós voltaremos para a verdadeira morada depois. Por isso que ele fala Nosso Lar, o nosso lar. E tem as obras subsequentes, e ele, para finalizar, também foi muito brilhante. Na sua última obra, e a vida continua. Então, para que também reflitamos a continuidade da vida, a ilusão de que nós temos, ou como muitos têm, de morte.
mostrando claramente e através de todos os exemplos compilados nas suas obras que a morte não existe. Então ela continua plena, pujante em todos os sentidos. Então ele nos mostra aquilo que aqui fazemos, as consequências que geram para a vida futura. Vida futura, eu digo, no mundo espiritual. Como as coisas que aqui nós fazemos refletem e nos aguardam na vida espiritual. Então, é um manancial de ensinamentos e mostra que nós, quando voltarmos, vamos estar junto com aqueles que nos amam e nas quais nós também amamos. Mas que nós vamos também estar em contato, vamos estar juntos com aqueles que nós temos muitas pendências ainda a resolver. Então ele traz uma colocação muito importante, que nós viemos para as nossas reencarnações para nos libertar da animalidade. Veja, nós somos humanos, mas não totalmente humanos. Porque basta ver as corrupções, tantos assassinatos, roubos, tantas situações quando você vê pessoas, por vezes, tendo comportamento animalizados. Quantas vezes, numa discussão acalorada, pode-se chegar, dentro de um estado animalizado, a uma conclusão fatal. Como se comportam as pessoas no trânsito? Como se comportam na intimidade do próprio lar? Então ele diz, nós não somos humanos ainda totalmente. Estamos, através das reencarnações, aprendendo a nos humanizar. E aí o Emmanuel falava o seguinte com relação a isso. A diferença de um cão para nós é a mesma diferença de nós para os anjos. Então vê o enorme trabalho que nós temos pela frente. Onde ele mostra que reencarnar é carregar um fardo pesado, que é o nosso corpo. Reencarnar é passar por dificuldades. Quem nenhum de nós está ausente de passar dificuldade? Quem de nós não passa nenhum tipo de sofrimento, ou de dor, ou de aflição, ou de desespero, ou de frustração? Nós todos passamos. Então, reencarnar é passar por tudo isso. É passar pelas enfermidades, pelas dores. E reencarnar é você perder memória espiritual. Porque você perde visão espiritual, audição, você perde recursos espirituais na encarnação. Por quê? Porque nada disso te faria bem quando reencarnado. Então, tudo isso você perde para que você não se perca aqui. Porque as lembranças do passado de nada te serviriam, ou mais, pior te conduziriam à tua vida aqui. E dentro disso tudo, todas as religiões, porque ele traz e nos mostra a nossa necessidade de nós crescermos espiritualmente, de nós espiritualizarmos-nos. Muitas pessoas pensam que, às vezes, a pessoa desencarnou, ela já desencarnou, já a pessoa já é um anjo, um espírito iluminado. Não é bem assim.
Quantas pessoas procuram buscar nesses recém-desencarnados algum auxílio e às vezes ele não está nem consciente que desencarnou. E André Luiz vem nos mostrar que quando nós voltamos à vida espiritual, nós somos da mesma forma como aqui nós portamos. Se porventura nós hoje partíssemos para a espiritualidade, não mudaria nada. Você partiria com os teus pensamentos, com a tua personalidade, a forma como você age, você seria integralmente você mesmo, cuja mudança vai se efetuando aos poucos, dependendo das nossas falhas aqui, através de dores, ou através dos aprendizados, de tudo que vamos passando, para que a gente vai mudando a nossa condição. E é uma grande verdade, porque se você aqui encarnado, a cada 10 palavras, 9 são bobagem, você vai continuar falando bobagem na vida espiritual, enquanto você ainda não se aprimorou e não passou por uma condição mais feliz. Então ele sempre nos mostra a necessidade dessa espiritualização, de nós nos libertarmos dos apegos aqui da terra. Nós somos muito apegados às coisas da matéria. Às vezes a gente acha, o meu carro, o meu apartamento, o meu dinheiro, o meu filho, a minha filha. Nós não temos posse de nada aqui nesse mundo. Nós não temos posse de nada. A única posse que nós temos é aquilo que nós podemos levar para a vida espiritual quando desencarnarmos. Nunca ninguém levou apartamento, veículo, dinheiro. Então, o que a gente leva para a vida espiritual? É o amor que você exerceu, é a caridade que você fez, é o auxílio que você prestou. Então, é o amor que você gerou. Tanto que André Luiz, querendo nos explicar muitas coisas, ele conversava, perguntava para os mentores, porque ele estava cercado de espíritos da mais elevada categoria. E todos tinham pseudônimo. Então ele perguntava, e às vezes ele perguntava certas coisas que eles falavam: André, sabedoria demais, que não seja levado em auxílio ao próximo, são compromissos agravados com a nossa consciência. Portanto, cale-se. Então, ao que nós podemos levar à vida espiritual, como eles mesmos dizem, é aquilo que espiritualmente nós fizemos, o bem. Ou o não, ou a falta de bem. Mas a necessidade, por isso, desse desapego. Claro que você pode aproveitar, sim, muitos bens que você tem aqui na matéria, mas não é conveniente o apego, porque sofreremos muito na volta à vida espiritual. Então, ele vem nos descerrando uma série de situações e vem mostrando que grande parte da população diariamente parte inúmeros espíritos para a espiritualidade. Das mais variadas faixas etárias, dos mais variados locais, dos mais variados países. Uma caravana adentra o mundo espiritual. E onde abrigar essa caravana imensa que chega diariamente? Então, o que ocorre? Cada um irá para a colônia de onde veio. Nós somos egressos de colônias espirituais. Então, eu vim de uma determinada colônia, e nessa colônia que eu vim, eu tenho minha ficha naquela colônia. Por exemplo, o nosso lar, que André Luiz cita muito. Quem veio de nosso lar vai voltar para o nosso lar depois. Por quê? Porque lá ele tem seus arquivos,
tem as fichas, tem todo o histórico das suas reencarnações. Então, a gente vai voltar ele nos mostra muito claramente que em todas as cidades tem a sua contraparte espiritual. Todos os países têm a sua contraparte espiritual. Então, o nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, que pega uma grande extensão. Aqui em Santos, nós temos a colônia Alvorada Nova, que ela pega, parece que lá perto de Cubatão, e vai até começo de Registro, próximo do Paraná. O dirigente espiritual aqui de Alvorada Nova é o espírito Cairbar Schutel. Quem cuida da área médica aqui de Alvorada Nova é o espírito Sheila. Então, mostra que Santos material é igualzinha no Santos espiritual. Rio de Janeiro, que tem o nosso lar, é igualzinha. O nosso lar é igualzinho ao Rio de Janeiro físico. A Alvorada Nova é igualzinho o Santos físico. Nova York tem a sua colônia, é igualzinha a Nova York física. Então, a natureza não dá saltos. Então, nós temos que ir indo para colônias onde se adaptam às nossas condições. Imagine, como o próprio livro diz, um indígena que passou sempre a sua vida no meio da selva, acostumado com a selva, desencarna. Imagine esse indígena ser levado a um local, num palacete, cheio de ouro, de pompas, de luzes, ele ia ficar perdido. Então, a própria localização onde há comunidades indígenas, há colônias espirituais também adequado às suas condições e necessidades. Então, é interessante, né? Então, ele vai mostrando toda essa situação para que a gente não ser surpreendido quando volta. André Luiz, ele não fala sobre as regiões espirituais superiores em nenhuma das suas obras. Por quê? Porque nós não temos parâmetro de entendimento. Nós não temos um parâmetro de compreensão. Então, o André Luiz narra as colônias espirituais próximas da Terra, que é para onde nós vamos. Porque falar de colônias mais avançadas, nós não temos como entender. Ainda nós não estamos de uma maturidade espiritual para compreender tudo aquilo. E ele vem mostrar que quando você faz o bem, você alcança o bem com reflexos na vida espiritual. Veja, André Luiz, ele estava enfermo, né? Ele estava numa enfermaria do plano espiritual. E ele era atendido pelo enfermeiro Silas, que cuidava dele. E um dia chegou o médico espiritual Roberto de Luna, que veio fazer um exame em André Luiz. E o médico começou a analisar o seu corpo perispiritual, que é o mesmo que o físico, né? E de repente o médico vira-se para o enfermeiro e fala: realmente, o nosso irmão veio pelo suicídio. E aí André Luiz reclamou: como suicídio? Também lá no umbral onde eu passei esses anos, os espíritos zombavam de mim e me chamavam de suicida. Eu passei por problemas intestinais, eu tive oclusão intestinal, eu passei por cirurgias, por tratamentos. Como posso eu ser um suicida? E aí Roberto de Luna falou: no mundo há um conceito de suicida, mas aqui no mundo espiritual o conceito é outro. E é o que vale. E ele disse: André, você era um médico muito importante no mundo,
E você tinha inúmeros funcionários a seu dispor. E como você os tratava? Porque ele era pavio meio curto. Como você os tratava? Com rispidez, com falta de educação, muitas vezes zombando. Então você os atingia de uma forma que os magoava. E eles não podiam reagir, porque eles tinham um emprego a preservar. Mas você magoou muitos. Então, eles não podendo reagir, eles começaram a cultivar uma mágoa, um rancor de você, ódio de você. E emanavam esses sentimentos, essas vibrações, pelo pensamento para você. E essas vibrações te alcançaram. E onde elas se alojaram, onde você estava mais fragilizado no corpo físico, que foi os seus intestinos. Se não houvessem essas vibrações cáusticas, doentias, provavelmente a cirurgia teria feito o seu papel. Mas foi o acúmulo dessas vibrações negativas, geradas por você mesmo, que fez com que você precipitasse a tua volta à espiritualidade. E tem mais, André. Você era médico. Você sabia que os abusos alimentares poderia te gerar uma enfermidade e essa enfermidade te promover o desencarne. Você sabia que o abuso de alcoólicos, como ele era, ia te gerar uma enfermidade e você podia desencarnar. A mesma coisa com o fumo, também podia causar as mesmas coisas. Então André Luiz começou a refletir, porque ele tinha todos esses vícios, né? Ele começou a pensar. Então ele começou a refletir e falou: puxa, né, como eu falhei, como eu errei. E isso serve para nós também. Então, veja, ele queria ser suicida? Não. Mas ele foi um suicida inconsciente. Ele sabia que podia ocorrer um problema, uma enfermidade e um desencarne. Mas ele assumiu a responsabilidade. Eu vou tomar, meu. É a mesma coisa. Se alguém pega um veículo aqui e sai que nem um louco tirando um racha numa avenida, ele sabe que ele pode causar um problema de desencarne para ele, um acidente grave. Ele queria desencarnar? Não, de jeito nenhum. Mas ele sabia que essa atitude podia levar a isso. Então, são aí os suicidas inconscientes. E aí, André começou a compreender tudo. E aí falou, né, a necessidade, porque o Espírito explicou para ele: André, quando a pessoa, todos nós aqui chegamos com um número de tempo para permanecer aqui. Alguns vão permanecer 5 anos, 8 anos, 10, 40, 80, 50, 100 anos. Cada um vem já com uma cota de previsão de tempo para aqui viver, de acordo com as suas necessidades. Porque o plano espiritual, quando nós vamos reencarnar, eles nos dão uma cota fluídica. E esse fluido é o que imanta o nosso corpo perispiritual ao corpo físico. Uma cota fluídica. Essa cota tem 80 anos. Então a pessoa que viveu bem, ela vai desencarnar aos 80 anos sem nenhum problema. Mas acontece que você abusou, você aprontou, você foi irresponsável, uma série de coisas, e você tinha uma cota para viver 70 anos, mas você voltou com 60. De tanto abuso, de tanta coisa errada que você fez com você mesmo. Você antecipou a tua vinda. Quando aqueles que chegam com o tempo certo são chamados os completistas.
e falou: e André, você não é um completista. Por isso que você é um suicida inconsciente. Então, o que ocorre? Você chegou 10 anos mais cedo. Você tem uma pendência perante as leis divinas. Você tem que recuperar esse tempo. Você voltou 10 anos antes, você vai reencarnar na próxima vez e vai viver só 10 anos para pagar o que faltou, para cumprir o que faltou. Porque aquela cota fluídica continuava no seu corpo espiritual. Então ele tinha que eliminar aquela cota para zerar o seu período de vida no mundo. Então ele teria que vir num outro corpo, viver só 10 anos, consumir aquela cota, para depois voltar novamente na reencarnação normal. Então, quanto tempo nós perdemos nas nossas reencarnações, muitos, fazendo reencarnações corretivas. Então, muitas vezes, pessoas que você vê desencarnar com 3 anos de idade, 5, estava bem, estava tudo certo, né? Hoje, normalmente, a gente vê que muitos, infelizmente, muitas crianças que passam por agressão de pai, mãe, e acabam desencarnando. Na realidade, a agressão foi apenas o fato gerador para que desencarnasse. E aquela criança, às vezes, tinha aquela cota para cumprir. Porque na vida anterior, ela tinha perdido 3, 4 anos. Ela estava repondo agora. Então veja como tudo na contabilidade divina é importante, como aqui você se comporta, como você age. E tem coisas que a gente fala, isso aqui não é nada. Não, isso é muito. O próprio André estava internado e um dia ele recebeu a visita de Clarencio, que era um dos ministros de Nosso Lar. Ele recebe essa visita, que foi socorrê-lo no umbral. E Clarencio chega até André e fala: oi André, tudo bem? Como você está? Melhorzinho? E ele começa: Senhor, eu tenho saudades da minha clínica, dos meus pacientes, dos meus familiares. Tenho saudade dos meus amigos, da vida que eu tinha. Veja o Senhor, eu passei tantos anos no umbral. Eu passei por cirurgias difíceis, passei no umbral, me ofendiam, me chamavam de suicida. Então, tantas dificuldades, e começou a desenrolar um novelo de dores, de lamentações, de dificuldades. Por que eu isso, eu aquilo? E Clarencio só ouvia. Quando André parou, Clarencio chega para ele e fala: André, deseja você realmente a cura espiritual? Ele falou: claro, desejo. Então, anote aí. Pare de falar excessivamente de si mesmo. Porque nós não dispomos de tempo por todos aqueles que perseveram nas zonas estéreis de reclamação. Nós não temos tempo para aqueles que perseveram nas zonas estéreis de reclamação. E é uma grande verdade. Você pode passar por uma dificuldade. E a gente às vezes reclama mesmo. Você reclama. Muda alguma coisa? Você pega, infelizmente, é colhido por uma enfermidade. Você se desespera, reclama. Muda, não piora. Porque o peso parece que é maior. Às vezes você está sempre reclamando do mundo, de tudo, e pede auxílio do plano espiritual sobre as suas dificuldades. Mas eles falam: nós não temos tempo para esse tipo de gente. E aquele tipo de pessoas que estão: eu sou coitadinho.
Eu sou coitadinho, olha, é tudo comigo, é que sofro, é tudo para mim, é isso. Então, quando nós estamos constantemente na lamentação e tudo em nós gera lamentação, isso não é visto de bom grado no mundo espiritual. Então, eles preferem socorrer aqueles que estão abertos para este auxílio. Aqueles que, muitas vezes, dentro de um quadro difícil, têm até a resignação perante a dificuldade. Então, André nos traz muitos ensinamentos que servem não só para quando nós estivermos lá, mas quando nós estivermos aqui. Estamos nos preparando aqui para passar melhor, para passar tranquilo, para nós não darmos problemas para quando nós chegarmos a essas regiões da espiritualidade. Então, todas essas suas obras, isso é um pequeno detalhe que eu estou trazendo. Mas se nós compilarmos todas as suas obras, e quem não leu as obras de André Luiz, não teve oportunidade de ler, leia. Porque você está lendo fatos reais, verdadeiros, são situações que te instruem, que te orientam, que te previnem, para que você tenha uma conduta melhor aqui, favorecendo plenamente a sua volta à vida espiritual. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos encontrar lá os efeitos. Se você faz o bem aqui, você vai encontrar o bem lá. Porque todo o bem que você faz é o bem que volta para você. E a mesma coisa, toda vez que você prejudica, é prejuízo que está a caminho para vir até você. E a coisa no mundo espiritual toma uma proporção mais ampla. Por isso, essa necessidade de nós nos educarmos pelo Evangelho. Não que tenhamos que não que tenhamos que ser anjos do dia para a noite. Isso não tem como. Nós não vamos amanhã e dormir hoje espírito imperfeito e amanhã acordar espírito da mais alta perfeição. Não, é um trabalho. Nós estamos fazendo essa educação espiritual desde quando nós reencarnamos em várias existências. Porque a reencarnação vai nos propiciando esse trabalho de espiritualização. O trabalho é longo, é árduo. Mas quanto mais nós agilizarmos a nossa parte, mais fácil vamos alcançando as condições mais sublimes da espiritualidade. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.